E o tema do curso, né, desse curso, como vocês devem ter visto, é uma filosofia do corpo, né, no pensamento de Nietzsche. Então, convido, né, a todas e todos para que a gente discuta e pense um pouco sobre essa entidade tão importante para nós, que nos compõe. Para alguns é uma parte de nós, para outros é a nossa totalidade, a totalidade de cada um de nós, que é o corpo, né? É um tema que, para a filosofia, por muito tempo foi uma espécie de tema coringa, assim, era um pouco, o corpo sempre apareceu como uma espécie de interrogação, como uma espécie de objeto que não é muito bem delimitável, é sempre algo que, quando se tenta entender, ele escapa, né? E aí, nessa medida, foi visto como caótico, né? Muitas vezes, como algo inexplicável, e tudo que está atrelado ao corpo, né? Quando eu falo em corpo, quando a gente fala em corpo, aqui não é só o corpo como essa forma física, o corpo orgânico, mas também os sentimentos, né? As sensações, os desejos, né? Isso que a gente vai chamar de impulso, de afeto, né? Que são essas forças que nós sentimos, né? Que nos movem, que nos mobilizam, e que muitas vezes a gente tem a ilusão de controlar essas forças, né? Outras vezes a gente entende como usar essas forças, mas em geral a gente tem noção do que são essas forças, né? Ou seja, a gente chama de vontade, de desejo, né? De paixão, né? De afeto também. Então, o corpo ele é uma palavra, né? Aqui para que a gente já vá elaborando, desenrolando esse tema, que não designa apenas essa instância física, né, de carne e osso, mas essa natureza, como é que eu posso dizer, que também é imaterial, mas que sem o corpo ela não existe, que é a natureza dos sentimentos, do próprio pensamento, já que a gente pensa, né, só enquanto está vivo, né, a gente pensa enquanto está num corpo, né, enquanto, enfim, é um corpo. Então, há toda essa dimensão, né, para a gente já ir esclarecendo, ampliando a nossa compreensão, toda essa dimensão do corpo que ultrapassa, que é mais larga, né, que vai para além da mera materialidade orgânica, né, dessa estrutura de carne e osso, né, e nervos, que a gente trivialmente chama de corpo, né, ou cientificamente, às vezes também, né, sei lá, para biologia, às vezes, uma certa biologia, para física, né, também para medicina. Então, o corpo ele é um tema que está sempre presente na filosofia, mas nem sempre é valorizado, né? Eu coloquei isso lá no resumo do curso, né? Muitas vezes ele é desvalorizado, por exemplo, compreendido como algo irracional, caótico. Com isso, Nietzsche percebe que já há uma desvalorização. Quer dizer, ao invés da gente tentar entender como é que isso funciona, o que é que compõe isso, a gente, né, a tradição filosófica ocidental, pelo menos, tende a colocá-lo aí em segundo plano, colocá-lo como algo que precisa ser controlado, né, na maioria das vezes, ou que precisa ser organizado, porque por si mesmo não teria essa organização, não teria nenhuma forma de, como é que eu posso dizer, funcionamento, né? Sempre dependeria de algo externo para funcionar. Que é geralmente uma alma, né? Um espírito, algo de um outro princípio transcendente, né? Mas, para além da filosofia, eu estou começando já aqui, né, essa aula inicial, eu vou já falar um pouco de como vai ser as outras aulas, e do que eu vou falar hoje, né? Mas eu quero primeiro ir lançando aqui o tema, né? E para a gente desenrolar um pouco, não para esclarecer e explicar nada, mas para a gente ir
vendo como a coisa é complexa, né? E para a gente ir, muito mais do que concentrando, para a gente ir espalhando, né? Pluralizando, multiplicando os problemas, né? Não sei se vocês já viram, tem um meme que na maioria das áreas do conhecimento há um problema e se busca uma solução. Na filosofia, o que acontece é se pega um problema e se multiplica ele por milhares, né, de problemas. Por quê? Porque o que é mais importante do que responder talvez seja ver quais são os problemas válidos, quais são os problemas verdadeiros. Tem um filósofo chamado Bergson que ele fala em problemas verdadeiros, né? Isso é muito curioso, né? Quer dizer, a gente normalmente pensa em respostas verdadeiras ou falsas. Ele diz que não, há problemas verdadeiros e falsos problemas. E aí, quando a gente persegue falsos problemas, a gente perde um tempo danado e se ilude, se engana. Mas, enfim, Bergson é outra conversa, né? Eu estava só querendo ilustrar aqui que o papel de entrada da filosofia é tornar os problemas mais claros, né? Porque aí, na nossa vida, a gente tenta resolver cada um do seu jeito, ou na prática, na política, nas ciências, né? Na ação, a gente lida com mais clareza se a gente pensa com mais complexidade e traz à tona conceitos que iluminem, né, os problemas como eles aparecem. Porque se a gente não vê o problema, a gente não consegue resolver. Bom, além da filosofia, o corpo é um tema contemporâneo, né? É um tema midiático, é um tema que está em todo lado, né? Esses dias, eu sou daqui de Fortaleza, né? Não sei de onde vocês são. Eu vi eu estava passando ali na Dom Luiz, Vitor, também de Fortaleza. Estava passando ali na Dom Luiz, Vitor, e aí tinha uma livraria cultura, né? Gigantesca. A isla é do Piauí, Piripiri, mas moro em Teresina. Legal, bacana. Como eu ia dizendo, tinha uma livraria cultura enorme, né? Quando eu era estudante, eu vivia lá só cheirando os livros, porque era muito caro. Infelizmente, a cultura era um pouco cara, né? Ainda bem que chegou a Amazon e tem umas promoções para a gente hoje. Mas, enfim, nessa livraria, né? Ela acabou fechando por conta, acho que da Amazon, né? Tá fechando muita livraria e acho que por conta da pandemia também, né? Muita gente não saía mais de casa, não podia, né? Sair de casa, assim, só para coisas essenciais. A gente começou a comprar livro pela internet e tal. Mas, enfim, essa cultura acabou fechando. E no lugar, eu estava passando esses dias lá em frente, no lugar da cultura abriu uma academia de musculação. Aí eu fiquei pensando, olha só, a imagem da nossa sociedade, né? Quer dizer, não estou julgando quem vai para a academia, eu vou para a academia, né? Não estou sendo moralista de forma alguma, mas é muito simbólico que no lugar de uma livraria, né, se abra agora, se seja substituído por uma academia de musculação, porque é onde eu comecei a falar disso, por quê? Porque quando a gente pensa em corpo, talvez uma das primeiras coisas que venha à nossa mente seja a imagem do corpo, e são coisas diferentes, né? E a gente supõe que a nossa sociedade valorize o corpo, né? Tem gente, principalmente os conservadores, né, que tendem a pensar: ah, a gente vive numa sociedade, num período que estamos entregues aos prazeres da carne, né? Quer dizer, é o corpo que está em primeiro lugar. E aí esse tipo de coisa da livraria ser substituída por uma academia poderia também entrar nessa reflexão conservadora do tipo, as pessoas preferem o corpo ao conhecimento, né? Como se fossem, enfim, coisas opostas.
Mas, né, uma reflexão interessante que a gente pode ver com Nietzsche, e que eu vi também uma reflexão sobre isso com a Viviane Mosé. Viviane Mosé é uma nietzschiana, né, uma pensadora brasileira nietzschiana, muito interessante, que, no fim das contas, o que a gente valoriza, a nossa sociedade valoriza, na atualidade, é muito mais a imagem do corpo do que o corpo, né? E, com isso, a gente não está colocando o corpo em pauta, mas a gente está ainda numa espécie de decorrência de um pensamento milenar de desvalorização do corpo, colocando ele como um instrumento de eficácia, né? Seja, enfim, eficácia sexual, né? Quer dizer, a própria imagem da pornografia, né? Como aquela coisa do desempenho sexual masculino, né? Ou também do feminino, o corpo como um instrumento de eficácia ou como uma imagem a ser vendida, né? Então, de qualquer forma, essa suposta valorização do corpo na nossa sociedade atual não deixa de ser também uma sujeição do corpo a algo externo a ele. Isso é muito, né? Isso dá muito de pensar, né? Lembrem-se, eu não estou fazendo aqui afirmações categóricas, não, estou trazendo as questões, né? E aí, se vocês concordam, discordam, vocês fiquem à vontade para falar. Inclusive porque Nietzsche nem fala disso, porque ele está em outro tempo, está em outro período histórico. Mas nada impede da gente se apropriar do pensamento de Nietzsche para pensar essas questões, né? Para pensar essas questões contemporâneas. E esse tipo de questão, dessa suposta valorização do corpo, quando, na verdade, o que se valoriza é a imagem, é um certo padrão a ser alcançado também, né? Seja de eficácia, seja de beleza, isso tudo acaba mantendo a sujeição do corpo, né? Não se valoriza o corpo, pelo menos não se valoriza no sentido que Nietzsche tentava nos chamar a atenção, né? Que sentido é esse? É isso que a gente vai tentar desenrolar nesse curso, né? Porque Nietzsche, de algum modo, entende, né, que até a palavra, quando a gente costuma falar, a gente fala o meu corpo, como se fosse algo meu, né? Como se tivesse um eu e tem o meu corpo, um objeto que me pertence. E aí, num livro chamado Assim Falava Zaratustra, Nietzsche fala: a criança diz, eu sou o corpo, mas também sou alma, uma coisa assim. E aí o desperto diz, eu sou o corpo e nada mais. Eu sou o corpo e nada além disso. A alma é apenas uma palavra para algo no corpo. Então, nesse aspecto, o corpo é uma espécie de totalidade, mas não é uma totalidade unificada. É uma totalidade em contínua transformação, em contínua mudança. Portanto, é uma totalidade aberta que está o tempo todo sendo e deixando de ser, né? E essa totalidade, certamente, ela não vem configurada de fábrica, né? Vamos dizer assim, mas ela está inserida num contexto que ele chama de moral. A gente pode traduzir isso por social. Um contexto social, ou seja, um contexto em que qualquer ser que nasce, já nasce no seio de uma família, de uma sociedade, com determinados valores e por aí vai. Então, mas, mesmo assim, ele não é completamente subjugado por esse todo social em que a gente emerge, em que a gente aparece, né? Sempre há possibilidades de singularização, né? O que acontece é que essas possibilidades de singularização, que seriam afirmações do corpo
enquanto essa potência total, né, até certo ponto vinculada a um todo social, mas que é capaz de se desvincular e de produzir a si mesmo numa certa singularidade, ou seja, numa certa diferença que não que escapa de uma homogeneização, que é algo da lógica do social. O social tende a homogeneização, mas cada corpo tem possibilidades de singularização e de autoprodução, portanto, de autocriação, mas isso só é possível, né? É isso que a gente vai chamar depois de ética ou estética da existência. Isso só é possível quando a gente reconhece que a natureza do corpo é a própria totalidade que compõe o eu, né? Que o eu é uma palavra para algo no corpo, ou que a alma é uma palavra para algo no corpo. Não sei se está começando a ficar complicado, mas acho que dá para ir surgindo algumas compreensões disso, né? Por quê? Voltando para o que eu estava falando agora há pouco. Se a gente valoriza a imagem do corpo, essa imagem ela é produzida com a função de singularização ou com a função de padronização. Em outras palavras, essa imagem é produzida por nós na nossa experimentação enquanto um corpo vivo em determinados contextos, ou ela é produzida por uma sociedade na qual a gente está inserido, que a gente acaba comprando e colando essa imagem à nossa própria experiência enquanto ser vivo. Né? Veja que o que eu estou falando não é, mais uma vez, simplesmente uma moralização de dizer, olha, a gente não deve cuidar do corpo como as pessoas fazem na academia, não deve malhar, porque isso não deve ir no nutricionista, nem ir no esteticista, não é nada disso. A questão é, quando a gente faz isso, o que a gente quer? A questão, para Nietzsche, ele chama isso de questão genealógica. O que queremos ao querer alguma coisa? É um querer que está por trás do querer aparente. O que queremos ao querer sermos perfeitos, ao querermos ter uma imagem de Instagram, ao querermos ter um físico de fisiculturista, sei lá, o que queremos. Né? Ou o desempenho de um atleta, sendo que você não vai competir, sei lá. Só questões que eu estou lançando. Então é isso, né? Vejam, é um tema que Nietzsche traz, e Nietzsche é um autor do século XIX. Tá? Nietzsche é um autor do século XIX. Hoje em dia esse tema ele é muito mais trabalhado, inclusive pela questão da sexualidade, né? A gente já tem Foucault com a história da sexualidade, tem outros autores vinculados à discussão do gênero, né? E que falam mais sobre o corpo, né? A gente tem Judith Butler, Paul Preciado, então é uma discussão mais contemporânea, né? Mas eu costumo pensar que essas discussões se remetem a dois filósofos, que é Nietzsche e Spinoza, que são dessa tradição ocidental, são filósofos que são fora da curva, né? Eles se colocam já contra. Também esqueci do Deleuze, né? Tem o Deleuze, o Guattari. O próprio Freud, né? Que começa, né, a propor discussões sobre a sexualidade ainda ali no começo do século XX e super mal recebido também, né? Questões da sexualidade. Então é algo que está muito mais pelo viés da sexualidade, eu acho, hoje em dia, né? Essa questão do corpo. E por muitos outros vieses também, mas eu estou falando mais relativo à filosofia. Mas o que eu ia dizer? Do ponto de vista da história da filosofia, né, como eu venho da filosofia, então trago essa bagagem, às vezes é uma carga pesada da história da filosofia,
Nietzsche e Spinoza são filósofos que começam a se questionar sobre esse dualismo, que vem desde Platão. É um dualismo que põe o corpo como algo contraposto à alma, e não só contraposto, mas em situação de inferioridade, que vem desde Platão, mas que também é de tradições anteriores a Platão, tradições religiosas, né? A tradição do orfismo, por exemplo, é uma religião ali da região da Grécia, que inspirou Platão, inspirou Parmênides e outros filósofos, né? Que isso acaba entrando de contrabando na filosofia e permanecendo no pensamento supostamente racional, racionalista, mas acaba indo de forma clandestina, por assim dizer, não à toa, depois da decadência ali de Grécia, né, do Império Romano, a tradição judaico-cristã se apropria com muita facilidade do pensamento platônico, com muita facilidade. Eles têm mais dificuldade com Aristóteles, que Aristóteles era mais materialista, por assim dizer. Mas com Platão, eles se apropriam com muita facilidade e fazem uma filosofia cristã, fazem uma filosofia judaica, fazem uma filosofia árabe. A gente tem os três monoteísmos, cada um se apropria da filosofia grega ao seu modo e conseguem conciliar isso com muita tranquilidade. Mas aí o Nietzsche aparece e põe em questão esses dualismos, né? Isla disse que Nietzsche vai de encontro ao pensamento que demoniza o corpo, né? Exatamente, né? Perfeitamente, concordo totalmente. E o mais curioso, né? O mais delicado a ser ressaltado é que o que Nietzsche quer não é apenas fazer a inversão e dizer, então se o corpo é demonizado, ele vai ser divinizado agora, né? Não é simplesmente fazer uma inversão, mas é destruir os dualismos, né? É acabar com a própria dualidade. Por isso eu estava falando que a alma é entendida por Nietzsche como algo no corpo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente corre o risco de dizer assim, nada que é imaterial existe. Vamos ficar com o material, com o físico. E aí muitos filósofos fizeram isso, né? São chamados materialistas, franceses, né? Mais contemporaneamente, na filosofia da mente, a gente ainda tem teorias que falam de fisicalismo, né? Que supõe que tudo o que se passa na nossa mente ou nos nossos sentimentos, né? Com as nossas vontades, tudo isso é resultado de sinapses ou de subida e decréscimo de hormônios no corpo. Né? Então, ou seja, explicar todo o psíquico pelo físico, né? Mantendo a dualidade, mas eliminando um elemento e ficando só com o outro. O que Nietzsche quer é destruir a dualidade, desfazer a dualidade, atravessando os dois elementos, e nesse atravessamento o que se tem é uma espécie de unidade, mas não uma unidade fechada, uma unidade aberta, uma unidade plural. O que talvez ainda seja para nós ocidentais um pensamento complicado. Como é que é uma unidade e é aberta, né? Como é que é uma totalidade fragmentada? Como é que isso se mantém junto? Né? E aí, só para dar um spoiler, eu diria, né? Isso se mantém junto no tempo. A multiplicidade, a diferença se mantém junta no tempo. Como é isso? O que você está dizendo? Olhe para você, olhe para cada corpo, para cada um de nós. O que mantém a unidade disso? Você está o tempo todo recebendo o oxigênio, jogando fora o CO2, o sangue circulando, o ferro acontecendo isso, aquilo, o oxigênio, né, passando pelo sangue, coração bombeando, as sinapses acontecendo, as suas células
morrendo e outras sendo produzidas, ao ponto de que, num intervalo muito grande de tempo, o que é que permanece? De agora até quando, ou melhor, desde quando você era um bebê até agora, o que é que permanece? Algo permanece, porque você ainda é você, mas não tem como você fechar isso que permanece, porque isso só permanece mudando. Só permanece mudando. A questão é não ver permanência e mudança como contraditórias, como coisas contraditórias. Né? A Isla disse, não à toa ele abordou a valorização do corpo pelos festivais de adoração a Dionísio. Justamente, né? Justamente. E Dionísio é essa figura, né? Da própria produção da vida. Né? O Deus também relacionado não apenas às orgias, aos prazeres, mas também à fertilidade. Né? Quer dizer, o Deus da colheita também. O que é a fertilidade, se não essa capacidade produtiva, né, do que é vivo? A fertilidade é isso, né? Sempre a produção do novo, né, a partir do que já está dado, e, portanto, a mudança e a permanência, de algum modo. Né? Fala do nascimento da tragédia, justamente. Né? É muito interessante, né? Vai para uma outra direção, talvez, do que Nietzsche faz na continuidade da sua obra, mas ali já está toda a intuição. Ali já está toda a intuição. Por que eu estou dizendo que vai para uma outra direção? Só um parêntese. Porque ali ele está muito inspirado pela filosofia de Schopenhauer, uma espécie de metafísica de artista, né? Ele chama, que pensa Dionísio e Apolo como forças estéticas da natureza, né? Quer dizer, como organização e desorganização, ou como forma e força. Né? Mas isso tudo vai ser reapropriado no decorrer da obra de Nietzsche, menos estetizado, menos mitologizado, digamos assim, mas é a mesma intuição, né? Valorização do corpo, da natureza, dessa produtividade, da fertilidade, né? Do que é vivo, e essa ideia do trágico, né? Porque o trágico é o que é aparentemente sem sentido. E o corpo, para nós, é isso, é aparentemente sem sentido. Mas é um sem sentido que, quando se aceita, que quando não se tenta dar um sentido, é que o sentido aparece. Né? Então, vamos falar aqui sobre o conteúdo das aulas. Né? Como eu disse, essa é a aula aberta, é a aula de introdução. O que eu estou fazendo aqui é lançar o tema, para a gente ver como é complicado, mas também para instigar um pouco, né? A gente a pensar sobre isso, pensar sobre o corpo. E também a ideia é apresentar o conteúdo das próximas 4 aulas. Né? Vou apresentar resumidamente, porque caso alguém tenha interesse, e aí vocês podem se inscrever para a gente continuar essa discussão nas próximas 4 aulas, beleza? Que é como a gente vai desenrolar esse tema, que é o tema do corpo, né? E do corpo, e de uma filosofia do corpo, né? O que é mais provocativo, porque é a ideia de que o corpo é quem pensa, né? Não simplesmente uma alma racional desligada do corpo, não simplesmente uma natureza independente do corpo, mas é o próprio corpo que pensa. Só mais um parêntese. O que eu sempre gosto de ressaltar desses cursos, né, principalmente, enfim, por serem livres, é que esses pensamentos não são simples adornos, não são simples enfeites de erudição, mas eles nos propõem ferramentas para que a gente veja, pense e haja na nossa vida de acordo com eles. Esses conceitos que a gente vai trazer, que a gente já está trazendo, já está tratando em algumas
pílulas aqui agora, eles são extremamente poderosos se a gente deixa eles agirem, né, sobre nós. Por quê? Por exemplo, essa questão da singularização que eu falei agora há pouco, né? A gente percebe como, a maioria das vezes, aquela simples pergunta, o que eu quero ao querer isso, é algo que a gente não sabe responder de imediato, e que quando a gente consegue responder, muitas vezes a gente percebe que a gente está aceitando uma demanda que não é nossa. A gente está aceitando uma demanda social, na maioria das vezes. A gente está alienando, né? Se tornando alienado, alienando-se de si mesmo, não agindo de acordo com a própria constituição singular de cada um, né? E aí, por isso, Nietzsche propõe não uma ética universal, não uma nova moral. Ele é um grande crítico da moral ocidental, mas ele propõe uma estética da existência, no sentido de que podemos criar a nós mesmos, mas com muitas ressalvas, né? Porque esse criar a si mesmo, ele só é possível quando a gente percebe que o eu está integrado numa totalidade maior, que é o corpo, ao qual o eu deve responder. Se não, se o eu continuar sendo soberano, se ele continuar supondo que é senhor na própria casa, né, como diz o contrário do que diz lá o Freud, a gente vai estar servindo o tempo todo a demandas que não são nossas, né? Ou são dos pais, ou são da sociedade, né, ou são, sei lá, de alguma instância externa. E aí, portanto, ele nos convoca à experimentação. Porque pela experimentação é onde aparece esse saber que não faz sentido até que ele seja vivido. E aí, portanto, um saber de singularização, né? Um saber singular, que só vem à tona pelas vivências. Bom, fechar esse parêntese aqui só para lembrar que o pensamento de Nietzsche é uma ferramenta ética, uma ferramenta, enfim, que serve para a vida, né? Como eu acho a maioria dos filósofos, né? Mas vamos lá. Eu coloquei lá no resumo o conteúdo das 4 aulas, né? A aula 1 é a apresentação do curso, a aula 2, que seria a próxima, né? Que vai ser a próxima, diz respeito à crítica aos dualismos da tradição ocidental. Portanto, retradução do humano de volta à natureza. É isso que a gente já começou a pincelar um pouco hoje, né? Quer dizer, para que a gente perceba, né, tenha uma visão diferente do corpo, é preciso que a gente atravesse uma visão que a gente já traz do corpo. Para ter uma visão nova, é preciso diagnosticar a antiga. Inclusive, para a gente saber se a gente quer ter uma visão nova do corpo ou se a gente já está satisfeito com essa que já tem, né? Eu acho que, enfim, pode ter gente que esteja satisfeito, né? Eu sou uma alma e o corpo é pecador e eu tenho que ficar aqui me maltratando na punição, né? Na autopunição, porque, sei lá, isso satisfaz meus sintomas, sei lá. Mas, enfim, nem todo mundo está satisfeito com essa visão do corpo, porque ela gera uma postura autodestrutiva, ou pelo menos auto-obstrutiva, né? A pessoa se limita. E aí, então, essa próxima aula vai atravessar uma visão histórica, né, do corpo que remete a Platão, mas também ao cristianismo, né? Porque, como a gente sabe, nós brasileiros fomos
ainda somos, né, o ato falho aqui, mas fomos colonizados pelos europeus que eram cristãos. Obviamente, aqui a gente tem, né, no Brasil, suas particularidades, uma espécie de. Não sei se mistura é a palavra, porque o cristianismo é muito dominante, né? Seja em qualquer vertente. Mas a gente tem outras religiões de matrizes africanas, né? Ainda temos aí a sobrevivência de algumas experiências indígenas, né? Pois é, Isla, não sei se sincretismo é uma palavra, talvez seja muito suave, né? Sincretismo, porque a gente vê até hoje como as religiões de matriz africana elas são desprezadas, né? Por mais que elas tenham elementos já do cristianismo, a gente vê os terreiros invadidos e destruídos e tal. Mas, enfim, não era esse assunto que eu queria entrar. Era só para dizer que essa visão dualista nos atravessa inevitavelmente. Somos europeizados, né? Nas Américas, né? Em boa parte da África, na África praticamente toda, né? Até, enfim, aquilo que costuma se chamar de Oriente também já tem muito de ocidentalizado. E aí, então, esses valores ainda são os nossos, por mais que eles não tenham o peso que tinham na Idade Média, certamente, né? Mas ainda são valores que a gente acaba carregando sem querer. Né? Vem aquela questão do investimento em condutas que a gente não sabe por quê, mas que a gente mantém. Né? E aí, então, é preciso, né, atravessar esse dualismo e fazer um diagnóstico. Né? Nietzsche mostra, olha, não só isso tem uma história, mas isso tem um valor. É a questão genealógica, né, de Nietzsche. Essa visão dualista ela tem uma história e tem um valor. Um valor para a vida, mas, mais ainda, para um tipo de vida. Para fazer um resumo, o dualismo, diz o Nietzsche, é produto de um tipo de vida adoentado. É produto de um corpo adoentado, seja um corpo de um indivíduo, como um sacerdote, seja o corpo social, um corpo social, mas é produto de um corpo adoentado que só consegue se manter vivo sob a pena de se menosprezar, de se desprezar, de se limitar. O pior ainda, é produto de um tipo de vida não só adoentado, mas que não se reconhece como adoentado. E essa doença não necessariamente é uma doença orgânica, pode ser uma doença psíquica. Como esse tipo de vida não se reconhece como adoentado, ele se propaga como se fosse o mais normal, o mais sadio, a decadência. Exatamente, a Isla está nomeando aqui. Né? É o que ele vai chamar depois de decadência, usando esse termo francês. Ou mais conhecido como niilismo também. E aí, nesse sentido, então, o dualismo responde, é a resposta, dualismo corpo e alma é a resposta a um modo de vida sofrido, confuso, que tende a se maltratar para se manter vivo. Essa é a extrema provocação de Nietzsche. Né? É uma espécie de modo de vida masoquista. Que inventa uma ficção, e uma ficção tão poderosa como a ficção de um outro mundo, para que esse mundo
tenha sentido. Correlato disso é outro mundo, esse mundo, correlato disso é alma e corpo. Alma e corpo. A Isla está perguntando, acho que é a pergunta, né? Como compraram essa ideia? A suposição de Nietzsche é que não foi uma decisão racional, sabe? Não é uma coisa assim que as pessoas, agora vamos apostar nisso. A suposição de Nietzsche, a hipótese de Nietzsche é que isso foi inevitável. Porque ele elege figuras como, por exemplo, Sócrates e mostra, olha, eis o primeiro, ou um dos primeiros, né? O primeiro grego decadente, o primeiro grego nihilista, Sócrates. Mas não foi Sócrates que convenceu os outros daquilo que ele estava falando. Ou seja, de que nada no mundo sensível responderia adequadamente às questões, né, que o pensamento coloca. Não. Sócrates é um sintoma, diz o Nietzsche, é um resultado de algo que já estava se cultivando. Cultivando aonde? No corpo. Então, foi um processo já que diz respeito à dimensão do corpo. A gente vai chamar aqui de psicofisiológico, essa é a palavra que o Nietzsche usa. Era um processo que já estava se dando nos corpos dos gregos, pelos acontecimentos, sei lá, por algum acaso. E Sócrates emerge como a figura que elabora isso em discurso, elabora a desconfiança em relação à vida, em relação aos sentidos, em relação aos costumes lá dos gregos. Né? Então, ele é um efeito. Sabe? As pessoas, os indivíduos são efeitos, né, de um contexto maior, tanto do que ocorre no seu corpo, mas como o seu corpo nunca está isolado dos outros corpos, nem de outros seres humanos, nem de outros seres vivos, né? Então é algo que estava se passando ali naquele modo de vida. Nessa sociedade, né? Vamos colocar nessas palavras assim, nessa sociedade grega ali. E aí a mesma coisa com os sacerdotes, né? Diz o Nietzsche. A mesma coisa com os iniciadores de religião. Também são efeitos, também são fenômenos. E olha o que é mais curioso e o que é mais complicado, para a gente ver como o pensamento de Nietzsche não é dualista. Né? O que é mais curioso e complicado é que isso ainda é um artifício da vida para se manter, para perseverar. Então, mesmo figuras que negam o corpo são resultados de um modo de vida que se expressa no corpo e, portanto, também no pensamento, para que o corpo se mantenha vivo. Então, por isso, a questão de Nietzsche não é refutar filosofias, refutar ideais, como ele diz, mas diagnosticar. Em certo momento, ele apresenta o filósofo como o médico da civilização, o médico da cultura. Então, a questão é diagnosticar, né? O que é que o dualismo quer dizer. Obviamente, uma vez feito o diagnóstico, né, é preciso perguntar ao doente: você quer continuar assim? E aí, então, certamente, há proposta de uma outra compreensão não dualista do corpo e, portanto, do mundo, da vida, que visa superar essa doença, ou esse estado adoecido, né, do corpo e da cultura.
né? Mas a gente fala melhor sobre isso na próxima aula. Tá? Então, a primeira aula, né, das 4, onde a gente vai desenrolar esse assunto, é a crítica aos dualismos. Retradução do humano de volta à natureza. Quer dizer, é pensar, olha, você, meu chapa, é um animal. Ah, mas é um animal racional. Sim, mas parece que você só deu ênfase no racional e esqueceu que é animal. Esses dias eu coloquei lá no meu Instagram uma chamada, anunciando, né, esse curso, e eu tirei uma citação da Gaia Ciência, uma obra chamada A Gaia Ciência, no prólogo, onde o Nietzsche diz o inconsciente, ele usa a palavra, né, ou seja, não temos consciência, o inconsciente disfarce de necessidades fisiológicas ou psicofisiológicas, ou seja, necessidades relativas ao corpo. O inconsciente disfarce dessas necessidades sob o manto da objetividade, da ideia, da espiritualidade. Então, essas coisas, objetividade, ideia, espiritualidade, são uma espécie de manto que mascaram necessidades fisiológicas inconscientes, né? Então, ele diz, isso tudo vai tão longe que frequentemente me perguntei se até hoje a filosofia, de um modo geral, não teria sido apenas uma interpretação do corpo e uma má compreensão do corpo. A filosofia em geral. Então ele diz, olha, os filósofos que acreditam falar coisas da própria essência da realidade supõem que o seu pensamento pode se desligar do corpo. E aí a gente fala, desde que se é uma pessoa, e nós sempre somos uma pessoa, ou seja, né, sempre falamos de algum lugar, desde que se é uma pessoa, tem-se necessariamente a filosofia de sua pessoa. E aqui a pessoa está envolvida corpo, modo de vida, né? Mas há uma notável diferença num homem, num humano, numa pessoa, são as deficiências que filosofam. No outro, as riquezas e as forças. O primeiro, o que tá, o que são as deficiências que filosofam o primeiro, esse necessita da sua filosofia como apoio, tranquilização, medicamento, redenção, elevação, alheamento de si. No segundo, naquele em que são as riquezas e as forças que filosofam, ela é apenas um formoso luxo, no melhor dos casos, a volúpia de uma triunfante gratidão. A volúpia de uma triunfante gratidão, né? Sobre qual filósofo a gente pode falar isso, né? Sobre qual filósofo a gente pode falar que sua filosofia é a volúpia de uma triunfante gratidão, ou seja, de uma valorização, afirmação da vida. Geralmente, o que ocorre nas filosofias, pelo menos nessas dualistas, né, é uma desvalorização da vida. Né? E aí ele diz, é uma filosofia, então, que permite perguntar se, como é que ele diz? Ainda na Gaia Ciência, ele diz, toda filosofia que põe a paz acima da guerra, quer dizer, a estabilidade, né? A calmaria, a passividade. Toda filosofia que supervaloriza isso, a passividade, a calmaria, toda ética que apreende negativamente o conceito de felicidade, ou seja, certas filosofias que pensam, como por exemplo a epicurista, né, que o prazer não é nada mais que a ausência da dor. Né? Então, o prazer é caracterizado por um vazio, né? Por uma ausência. Assim, a vida feliz seria uma vida sem conflitos, né? A vida feliz seria uma vida sem angústia, sem muitas preocupações.
Então, todas essas filosofias, diz o Nietzsche, permitem perguntar, pelo menos, né? Permitem perguntar se não foi a doença que inspirou o filósofo. Ou seja, esse corpo que filosofa, será que ele não estava doente? Não. Quando ele está observando todas as características mais próprias da vida e dizendo que tudo isso tem que ser evitado, tem que ser diminuído, tem que ser empobrecido, tem que ser apaziguado, né? Em vez disso ser enfrentado, compreendido, até mesmo utilizado. Porque a gente, em geral, na filosofia pelo menos, mas isso também escoa para a nossa compreensão geral das coisas, a gente tende a sofrer com a mudança em geral. A gente tende a sofrer com a mudança. Às vezes ela é tolerada até um certo ponto, depois ela já é sofrida demais. Quer dizer, ninguém fica muito tranquilo quando acontece algo que tira a sua vida do eixo, né? A sua vida cotidiana. A gente fica perturbado, a gente fica perdido. A mudança, portanto, o tempo, né? A gente tem uma espécie de rancor com o tempo, né? O tempo passa muito rápido, ou então eu estou apressado, o tempo passa devagar. Com o tempo, com a mudança, com os sentimentos, porque a gente não entende. Eu não deveria estar me sentindo assim. Eu nunca estou satisfeito. Eu nunca estou feliz. No fim das contas, com a diferença, né? A diferença que se apresenta no tempo, no espaço, no corpo. A gente a gente sofre. Então a gente está na mesma linha dos filósofos. Por quê? A gente se esforça para evitar todas essas coisas. A gente se esforça para evitar uma mudança radical. A gente se esforça para evitar uma diferença radical. A gente se esforça para evitar a passagem do tempo. A diferença que se apresenta em todos os níveis, né? A gente se esforça por isso. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente está inserido nesse modo de vida e somos produtos dele. Não foi por uma escolha nossa e quando a gente era bebê, olha, você vai escolher isso ou aquilo. Não, a gente vai sendo modelado conforme essas demandas culturais. Beleza, não há o que reclamar. A questão é, isso é possível de ser trazido à tona, ao pensamento, de modo que a gente perceba como isso atrapalha a nossa vida, pelo menos quando a gente não presta atenção nisso, quando a gente vai automaticamente nisso, a gente se torna um conservador, né? É cheio de revolucionário conservador, né? Impressionante. É impressionante. Não sei qual é a posição política de vocês, mas em movimentos sociais, tipo, eu já, eu já, eu já vi pessoas da esquerda, né? Enfim, na qual eu me incluo também, que, enfim, defendem a liberdade, certamente, né? A, a diminuição da exploração do trabalho, pelo menos uma autonomia mais interessante, e, portanto, que lutam pela liberdade e pela transformação dos estados de coisas, mas que eu já vi pessoas que são libertárias, mas que em um momento são conservadoras. Você já deve ter. Tem até o meme do esquerdomacho, né? Quer dizer, a pessoa da esquerda, mas que é machista. O que é uma postura conservadora, se não uma postura machista, homofóbica, transfóbica, né?
Galera conservadora fã de Star Wars, o Vitor está dizendo, né? Justamente, né? Fã do X-Men, né? Também. O que é isso, se não uma espécie de autotraição, né? Autotraição do quê? Do corpo, dos valores que estão ali encarnados no corpo, que não suportam uma mudança excessiva, uma diferença excessiva. Isso dá uma loucura, uma agonia, um mal-estar, essa diferença excessiva. Então, a diferença ela é tolerada. E aí, se a gente não tem clareza de como o corpo reage à diferença, a gente não tem como trabalhar isso. A gente não tem como entender isso. Porque essas pessoas que são conservadoras, fãs de Star Wars ou esquerdomacho, não são de forma deliberada. Às vezes nem tem consciência disso. A mesma coisa do revolucionário que quer fazer a revolução organizada, né? Não, vamos fazer a revolução mais desse jeito aqui, desse jeito. O partido ele tem que pensar assim muito, está muito bem organizado. Junho de 2013, um exemplo clássico que acho que ficou muito explícito isso. Não sei se vocês se lembram. Um monte de gente do sindicato, de partido, dizendo: olha, vamos organizar esse movimento, que ele só vai ter força organizado. E o movimento era completamente múltiplo, né? Tinha gente pedindo pelos, não é apenas os centavos lá do passe livre, né? 20 centavos, nem lembro mais direito. Até gente pedindo redução de imposto no PlayStation. Quer dizer, era um movimento completamente, mas enfim, foi uma, e não parece que não teve causa, né? Foi uma coisa assim quase que espontânea, a coisa foi se espalhando, depois desandou, né, como a gente sabe, mas a princípio era um movimento extremamente potente, né? As pessoas foram para a rua depois de, sei lá, 20 anos, né? Sem nenhuma manifestação tão grande assim de massa, né? E aí muita gente dos partidos ficaram, não, tem que ser organizado, isso é muito caótico, né? Isso é muito caótico. Essa é a imagem do corpo para nós, né? Uma coisa que pulsa, acontece, e a gente tem que se haver com isso, né? E agora, e agora? Quando a gente está numa visão dualista do corpo, o que é que aparece? Um mal-estar que a gente quer abafar. Como é que a gente abafa esse mal-estar? Repudiando qualquer situação em que esse mal-estar apareça. É o corpo falando. Só que o pensamento está reduzido a uma visão dualista do eu que não ouve o corpo. É uma visão dualista do corpo e alma, né? Então a alma está confusa com a ebulição do corpo. E aí é o caminho para o desastre, né? É o caminho para os sintomas, não é à toa que Freud apareceu aí vendo muito bem isso, né? Aparecendo aonde? No corpo. Que é a histeria, né? Se não há conversão, conversão do sintoma para o corpo, uma coisa assim. Quer dizer, algo que o corpo, que o eu não consegue suportar, aceitar, é, é violentamente reprimido, e aí o corpo começa a entrar em curto-circuito. Começa a entrar, você não quer me ouvir, não, eu vou parar de funcionar, né? Não desse jeito, mas enfim, ele vai falando de outras formas. E a psicanálise é a grande aliada nisso, né? Em desfazer esse nó, né? Que é o sintoma e tentar mostrar, olha o que o corpo está falando. Né? E por que eu estou dizendo que isso não é só os filósofos, é nós até hoje? Por causa de toda essa nossa tendência a rejeitar os sinais do corpo,
E porque isso está explícito, né? Em todos os nossos sofrimentos. O que é a ansiedade? O ataque de pânico, síndrome do pânico, um monte de transtorno, né? Os mais famosos são o do pânico, a depressão. O que é que são essas coisas? Se não, falas do corpo, né? É o corpo falando e o eu perdido, e a alma, entre aspas, perdida. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vou tomar um remédio para ver se eu organizo essa coisa. Então, é muito difícil a gente achar quem não tome um remédio hoje em dia, né? Ou quem não tente anestesiar o corpo de alguma forma. Né? Não só pelo remédio, mas, sei lá, pelo álcool, cigarro, maconha, sei lá, todo esse tipo de coisa que, enfim, a gente costuma usar para o quê? Amenizar. Dependendo do grau, mortificar o corpo, em vez de ouvir. Então, veja, como é que é um tema que está explodindo na nossa cara. A gente não consegue lidar com o que a gente não entende, que se apresenta no corpo. Por quê? Porque a gente mal entende o corpo. E a Nietzsche diz, isso vai tão longe que a galera faz filosofia disso. A galera não faz só filosofia, não, faz também umas psicologias, né, disso. Faz também um monte de teorias, religiões talvez sejam sobre isso, algumas, né? A gente não ouve o corpo. Bom, mas eu fiquei tempo demais nesse primeiro tópico. São 4 aulas. Esse primeiro tópico, crítica ao dualismo, né? A crítica a gente já percebe que tem muito pano para manga aí nessa crítica. Segundo tópico, o corpo como grande razão e como vontade de potência, multiplicidade de impulsos, singularidade do afeto. O que é que quer dizer isso? Ora, se na primeira aula a gente critica o dualismo, e a gente critica não para continuar com essa imagem do corpo dualista, ou seja, do corpo caótico, a gente critica para bagunçar isso tudo e nessa bagunça tirar uma imagem nova. Essa imagem nova que o Nietzsche nos propõe é uma imagem do corpo como grande razão. Então, o corpo é a nossa grande razão. Então, veja como ele mistura os termos do dualismo. Por quê? Razão e emoção são coisas contraditórias, né, não? E a emoção é a coisa do corpo. E o desejo é algo do corpo, que também é colocado geralmente contrário à razão. Nietzsche diz, não, o corpo é a grande razão. O que a gente chama de eu é a pequena razão. Então, eu vou botar aqui entre aspas, a alma é apenas alguma coisa no corpo. Contemporaneamente falando, a mente, a consciência, é apenas uma palavra para alguma coisa no corpo. É uma pequena razão. E aí ele segue lá no Assim falava Zaratustra, dizendo isso que tu chama espírito, ou que tu chama de eu, é a tua pequena razão, instrumento e brinquedo da tua grande razão, que é o teu corpo. E o que o eu, ou seja, a pequena razão, faz a serviço do corpo. Então, esse instrumento e pequena razão, que é um brinquedo, instrumento da grande razão, ele não perde o seu papel de forma alguma. Né? O que, a partir dessa visão de grande razão e pequena razão, como é que Nietzsche enxerga o dualismo? Eles estão
desalinhados. A grande razão é vista como irracional e a pequena razão é vista como grande razão. O que é preciso é reorganizar. Desorganizar para organizar, né? Como diz o Chico Sainz. Quer dizer, desorganizar a imagem dualista para reorganizar esse dualismo numa coisa só. E, portanto, deixa de ser um dualismo. Mas a diferença se mantém. A diferença se mantém. Por quê? Porque não é por uma simples decisão que agora eu vou imediatamente rejeitar o dualismo e passar a ouvir totalmente o meu corpo. Não. É um processo, né? Processo. E aí é onde o Nietzsche propõe essa compreensão do corpo como grande razão. Corpo como grande razão e como multiplicidade. Ou seja, essa grande razão é uma unidade junto com a sua pequena razão. Mas essa unidade não é fechada. É uma unidade aberta. É uma unidade que se faz e se desfaz o tempo todo. É um rebanho e um pastor. Ele usa essa imagem. O corpo é um rebanho e um pastor. Uma multiplicidade com um só sentido. Mas esse sentido, ele não é eterno. Ele é dado pelo jogo dessa multiplicidade. Vejam, por essas definições, a gente já percebe que ele não está falando de um corpo orgânico. Ele não está falando do movimento dos músculos, dos ossos apenas. É claro que tudo isso está envolvido, movimento dos músculos, movimento dos órgãos, a forma como tudo isso, o sistema sensório-motor, digamos assim, se organiza em torno do cérebro, né? Ou pelo menos em relação ao cérebro, como esse aglomerado nervoso. Né? É tudo isso, mas não só. Porque ele usa a palavra fisiopsicologia. Então, ele não está fazendo um fisicalismo contemporâneo. Ele está reunindo o fisicalismo e um dualismo de propriedades, digamos assim, da filosofia da mente contemporânea. Só que sem ser dualista. Nesse sentido, ele pensa, então, o que ocorre no corpo de um modo imaterial, vamos usar essa palavra. Só que esse imaterial não existe sem o corpo. Portanto, não se está falando de alma. Se está falando de quê? De força. A força é um imaterial que se vincula com o material. Que, inclusive, compõe e forma o material. Se a gente for atrás de uma visão assim geral do mundo para Nietzsche, essa visão geral do mundo se dá em termos de forças. Por quê? Pensamento é relação de forças, a matéria é relação de forças, o orgânico é relação de forças. Essas relações de forças são, até certo ponto, abstratas, mas essa abstração só serve para que a gente tenha um panorama geral, porque ela sempre se dá em um contexto. Então, é sempre forças físicas, forças orgânicas, forças psicofisiológicas. Qualquer semelhança
não é por acaso, em relação à física quântica, né, atual, que tende a ver a matéria, né, como força, tem um certo materialismo mais dinâmico do que seria o materialismo do mecanicismo clássico, né? A mecânica quântica já vê ali onda, partícula, como é que as duas coisas ao mesmo tempo, depende do ponto de vista. Enfim, e aí tem as especulações, né, da teoria das cordas e tal, que a realidade, no fim das contas, seria forças dinâmicas, né, e seria esse puro dinamismo, mas, enfim, isso é outra conversa. Mas, em Nietzsche, o corpo é uma relação de forças. Essa relação de forças gera, inclusive, a matéria orgânica e gera também os pensamentos, e gera também os sentimentos, né? Então, o corpo é um material que também tem uma certa imaterialidade que nunca se descola dessa materialidade. Por quê? Completamente dependente dessa materialidade, né? O que é o pensamento, senão um imaterial que se expressa pela palavra, e mas que nunca existe sozinho, descolado da materialidade de onde ele emerge. Então, vejam, aqui é toda uma desconstrução, inclusive, da materialidade, da palavra matéria, e do imaterial também. Porque aí a gente não está num dualismo, alma e corpo, um imaterial que se desprende do material e vai lá para o outro mundo imaterial. Né? Por quê? Porque não há dois mundos, há um único mundo só. Tá? Pode ser que tenha ficado misterioso, mas enfim, é o que dá para falar agora. Né? O corpo é uma multiplicidade de impulsos. Então, só para tentar esclarecer um pouco mais isso, o que é, se eu perguntar assim, qual é o seu desejo? O seu desejo. Você tem uma extrema dificuldade de me dizer. Você vai dizer desejos que quando você alcança, você já quer outro. O desejo tem essa dinâmica. As vontades têm essa dinâmica. Uma hora eu quero, estou com sede, eu quero água. Mas daqui a pouco eu não quero mais, eu quero outra coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. A vontade é essa multiplicidade. Ela se apresenta sempre variada. E no fim das contas, elas dizem respeito ao mesmo corpo que é o seu. Só que esse mesmo corpo também é variado. Então, é mais ou menos nessa imagem a multiplicidade de impulsos. Né? Tá? E aí, a cada momento, um aparece. O afeto é isso. É a reunião de uma multiplicidade num só sentido, numa direção. Bom, mas isso a gente vê também melhor na segunda aula. Terceira aula, niilismo e anarquia dos instintos. Né? O corpo em decadência e os ideais como muletas vitais. Aqui a gente já munidos dessa compreensão do corpo como multiplicidade, olha para o dualismo, diagnosticando, como eu tinha dito naquela hora, mostrando como os ideais que surgem, qualquer ideal que surge, ele surge como decorrência de um estado confuso em que o corpo se encontra por inúmeros fatores. Ele usa a palavra anarquia, né? É como se essa multiplicidade, que é o corpo, não conseguisse se organizar por si mesmo. Ou seja, não fosse dotado em nenhum momento desse afeto que direciona.
Então, é como se, sabe, uma assembleia em que ninguém decide nada. Está todo mundo discutindo e cada um tem uma opinião diferente e nunca se chega a um acordo nem parcial. Nietzsche pensa o corpo, vamos usar essa imagem da assembleia, um monte de gente discutindo lá. Uma hora essa discussão, diz o Nietzsche, chega a um acordo. Isso seria o afeto, né? Quando a multiplicidade que está lá em discussão decide alguma coisa, nem que seja uma coisa temporária. O pessoal está lá discutindo qual é a cor da bandeira do nosso partido. Aí, não sei, não sei o quê. Essa aqui pode ser por enquanto, mas a gente muda. Pode, por enquanto pode. Então tá, isso é um afeto, isso determinou alguma coisa. Organizou essa multiplicidade numa direção. E vejam, uma organização interna entre quem está lá discutindo. Só que tem situações em que o corpo, como essa multiplicidade, não consegue essa organização. Então, ele é como se fosse uma assembleia em que todo mundo está discutindo e tivesse aquelas pessoas que em nenhum momento aceitam nada. Parece que querem ficar brigando, parece que querem ficar discutindo, querem ficar lá, querem ficar. Como essa desorganização permanece, diz o Nietzsche, ela precisa de uma organização externa. E aí, usando essa mesma imagem de uma assembleia, discutindo, como essa assembleia não se organiza, aparece o líder, alguém que quer se colocar como líder e que nem estava lá na discussão. Alguém que vem de fora e diz assim, vocês não conseguem se decidir, aqui não vai para lugar nenhum, então eu vou colocar isso e vocês vão ter que aceitar, porque vocês são inúteis e não conseguem decidir. E aí as pessoas ficam um pouco revoltadas, mas qualquer coisa é melhor do que nada. Qualquer organização é melhor do que nada e acaba, vamos aceitar aí o que esse cara está dizendo. Até porque se a gente não aceitar, é capaz dele bater na gente, agredir a gente. Então, essa organização externa, para que eu estou fazendo essa imagem? Porque o Nietzsche diz, certos momentos, o corpo está desorganizado, tal qual essa assembleia. E ele não consegue se organizar. Seja um corpo individual, seja um corpo social. E aí é um momento propício para que apareça uma organização exterior. Essa organização exterior surge e se estabelece porque aparece como melhor do que nada. Aparece como melhor do que o que já estava. Isso é o que eu coloquei no título como o ideal. O ideal, sabe isso que a gente chama de ideal? O ideal de uma sociedade melhor, o ideal de um tipo de vida, o ideal de perfeição do corpo, o ideal de uma imagem perfeita, o ideal de um profissional, o ideal sexual. Todo ideal que aparece, ele aparece como uma espécie de organização externa que se apresenta como melhor do que nada, melhor do que o que estava lá, ao qual o corpo desorganizado se submete. Por quê? Uma organização é melhor do que nada, porque nada levaria à morte. Né? Quando a gente está desorganizado, a gente não consegue viver. E aí, então, o ideal, e nossa sociedade é prenhe em ideais, desde Platão, o ideal aparece para Nietzsche como uma espécie de muleta vital de um corpo desorganizado, de um corpo que não consegue se organizar porque os seus instintos estão em anarquia, ou seja, os seus impulsos, né? Essa palavra é meio complicada, mas vamos usar como sinônimo. Né? Os seus impulsos não conseguem se organizar nem parcialmente, nem temporariamente. Essa é a terceira aula. Então, na quarta aula, a gente chega à questão que, para mim, é mais importante, pelo menos, que é a questão do que é que a gente faz com esse negócio. E não é à toa que eu coloquei ética do corpo, estética da experimentação.
E Nietzsche deixa entrever isso mais para o fim da sua obra. Vocês sabem que ele escreve uma autobiografia chamada Esse Homo, ou Et Homo. E aí, nessa autobiografia, ele faz um procedimento muito curioso para um filósofo, que é mostrar como ele fez o que fez, como ele pensou o que pensou, como as suas ideias foram constituídas. Essa já é a última obra, ele nem chegou a publicar, foi publicada depois, postumamente. E aí ele mostra, não que nenhum filósofo não faça isso, geralmente eles fazem, mas eles fazem como? Dizendo assim, tive a intuição, partindo da discussão com um filósofo tal, essa ideia apareceu assim, incompleta, e aí, na discussão com o outro, me chamou a atenção isso. Então, é como se o pensamento, quando os filósofos falam sobre si, é como se o seu pensamento se desenvolvesse autonomamente, desvinculado da sua vida. Então, pouco importa o que aconteceu na vida dele, se ele levou um chifre, se ele estava doente, se ele foi preso, pouco importa. Estava a serviço do Estado, a serviço do rei, isso não entra em consideração. É como se o pensamento se desenvolvesse autonomamente. Não, foi uma simples discussão de ideias e aí se desenvolveu. Sabe como é que o Nietzsche faz? Ele diz assim, ele começa falando assim: eu sou filho de um pastor presbiteriano e assim como meu pai morri cedo, mas como minha mãe continuo vivo. E aí começa a falar dos pais, da vida, da alimentação. Sempre escolhi alimentos de fácil digestão. Não bebia muito, não gostava da cerveja alemã, narcótico europeu. Quantas refeições fazia, o que comia de sobremesa. Junto com a alimentação, o clima que ele escolhia para viver, lugares mais temperados, não muito frios, perto da natureza. Junto a isso, os lugares, né, junto ao clima, os lugares que ele vivia, as distrações, gostava de música, tocava piano, passeava no lago, nos Alpes, né, gostava de passear nos Alpes suíços. Então, veja, aí ele vai falar, depois ele fala sobre a obra dele. Mas o que ele está fazendo com isso? É uma completa reviravolta em relação ao que se compreende como ética, filosofia em geral. Porque ele diz: a minha filosofia surgiu da minha vida. Como assim da minha vida? Do que eu experimentei enquanto um corpo vivo. Então, os modos de alimentação, os modos de delimitação do horário para a alimentação, para o trabalho, para o lazer, a convivência, o que eu convivi na minha infância, na minha adolescência, né, a quem estava ao meu redor, o pensamento ele emerge de tudo isso, né, do isolamento, né, ele costumava ficar isolado, muito próximo à natureza, então essa relação com a natureza, com os rios, com as árvores, os animais, com a alimentação, comia lá uns 4 quilos de fruta por dia. Então, tudo isso ele está indo de forma bem radical para mostrar como o pensamento não tem como ser descolado do corpo.
não apenas do corpo orgânico, do corpo físico, mas do que emerge do corpo como sentimentos, como os desejos, como os afetos, ou seja, como nos impacta a nossa relação com o outro, o que o outro gera sobre nós, o que nós geramos sobre o outro. Então, Nietzsche chama a atenção para isso. Tornar-se quem se é. Né? A ideia é que o corpo, né, nós, enquanto corpos vivos, não somos determinados. Não temos uma essência, uma identidade primeira, que a gente já nasceria com ela. Não. O que a gente é o que a gente se torna no decorrer do tempo e das experimentações da vida. Né? Então, dependendo do tipo de experimentação, a gente leva um modo de vida, ou dependendo do modo de vida em que a gente está inserido e a nossa relação com esse modo de vida, se a gente o aceita completamente, se a gente o rejeita, se a gente negocia com ele, né? Então tudo isso influencia no modo como a gente vai pensando e o pensamento retroalimenta essa relação. Né? Então, por isso eu botei o tornar-se quem se é e valorização das coisas próximas. Né? Um termo que ele usa. É preciso revalorizar as coisas próximas, porque o que os filósofos estavam fazendo era pensando na alma, pensando em Deus, pensando nos ideais. Né? Enquanto a gente está propondo ideais, pensando ideais, a gente está deixando passar batido o que acontece aqui e agora. A gente perde de vista o acontecimento. Né? E, portanto, o que ele propõe, né, no final das contas, não é uma moral nova, não vai nos dizer o que fazer. Se a gente for olhar para o Nietzsche procurando isso, a gente vai sair frustrado. E me dê um manual, me diga o que fazer, ele não vai dizer. Ele vai dizer assim, te vira, experimenta. Experimenta ver, pelo menos, o que você quer ao querer as coisas que você quer. Isso já é uma experimentação, já é uma experiência. Né? Se você percebe que aquilo não é muito adequado, se aquilo não te fortalece, se aquilo não te deixa mais potente, se aquilo te enfraquece, se aquilo mina a tua criatividade, a tua capacidade de se conectar com as pessoas, de fazer coisas, então reveja isso. Né? A estética da experimentação é essa, a ideia de que não há um caminho decidido, um caminho único, e que o corpo é uma potência plástica que aprende e produz de acordo com o que ele experimenta. Né? Então é preciso que a gente se lance na experimentação. É claro que a gente não vai experimentar tudo, né, necessariamente. Ele diz, é interessante que tenha uma seletividade, um princípio de seletividade, porque tem coisas que você é indiferente, simplesmente, você não tem curiosidade, mas o que você tem curiosidade não custa nada experimentar, né? Tentar. Ou aquilo que te causa repulsa, né? Que te afeta negativamente, também não custa nada pensar, experimentar, pensar o porquê disso. Bom, isso é uma ética, né? Isso, portanto, ela tem suas limitações até certo ponto do que a gente pode fazer sozinho com esse pensamento, mas de algum modo é uma ferramenta para que a gente viva de forma um pouco mais interessante, para que a gente não negue tanto o corpo, nem quando a gente acha que está afirmando o corpo. Quer dizer, quando a gente afirma apenas a imagem do corpo. Então, né, porque a gente sofre, se não está no padrão da imagem, no padrão de Instagram. Né? Esse sofrimento é válido? Né? Esse sofrimento, qual é a causa, né, desse sofrimento? Eu só estou querendo atender a uma demanda social?
Será que não tá, eu não me sinto bem do jeito que eu estou, né? Fisicamente falando? Ou será que eu estou realmente me sentindo bem ao dizer que eu estou feliz? Então, é todo um convite a uma auto-experimentação e uma auto-reflexão. Não é uma simples introspecção, né? Por quê? Não é simplesmente se voltar para si, de frente para a lareira, como faz Descartes, pensando sobre o que me compõe. Não, é um viver a vida, né? É um lançar-se à vida e um convite, portanto, a viver nessa contínua esse contínuo movimento de lançar e de retorno, né? De lançar, de ouvir o corpo, né? Nesse experimento que aconteceu, vou um pouco mais, vou um pouco menos, não vou de novo, ou quero ir de novo, então. E o principal é o se lançar no não sentido, né? Que talvez seja o mais complicado. Pelo menos para mim é o mais complicado, um pouco obsessivo eu sou, de se lançar no não sentido. Porque o não sentido é o lugar do corpo. O sentido, pelo menos o imediato, né? O sentido imediato é o lugar da alma, é o lugar do cabeção, né? Do raciocínio, da consciência. Então, as artes, né? Por isso eu usei a palavra estética, também não foi à toa. As artes, elas dão muito a dimensão disso, né? Elas nos tiram desse lugar de sentido, pelo menos alguns, e fazem chacoalhar, né? Fazem o corpo pulsar e nos obrigam a ouvir ou então rejeitar. E aí a gente decide qual é a atitude mais interessante, né? Eu acho mais interessante, o Nietzsche também acho, sempre ouvir, né? Por mais ruim que seja. Beleza, então o curso é composto por essas 4 aulas, né? Como eu falei, não apenas não visa apenas uma erudição, mas visa um pensamento, né? Visa a experimentação, inclusive o convite para que vocês troquem ideias, conversem, experimentem isso na vida de vocês e, enfim, não fechem as questões, né? Deixem aberto, porque quando a gente fecha, pode ser perigoso às vezes, né? Beleza? Alguém quer comentar alguma